Nessa aula, então, vamos falar sobre Atenas. O que é Atenas? Atenas é a cidade-estado da Grécia que nós temos como modelo principal de polis. Polis, mais uma vez, relembrando, significa cidade-estado. Então, quando um enunciado trouxer para você que está falando de uma cidade-estado, de uma polis, normalmente o enunciado está falando da cidade de Atenas, porque é o principal modelo que a gente tem naquela região. Então, Atenas se desenvolve de uma tal maneira que acaba se tornando modelo para as outras cidades ali em torno. Então, a gente costuma falar assim que grandes contribuições, das grandes contribuições que Atenas teve na história, duas delas são a democracia e a filosofia, como uma forma de produção do saber ali naquele contexto. Então, para começar, a gente vai falar da formação de Atenas. Como nós vimos, Esparta está localizado ao sul da península do Peloponeso e Atenas está localizado mais ao norte, na região da Ática. Foram fundados pelos jônios, que é um dos povos indo-europeus que chegaram naquela região, como nós vimos na nossa primeira aula. É uma cidade que está cercada por montanhas, é um solo que não é fértil, está longe do litoral, em que a gente vai ver uma agricultura insuficiente para o sustento daquela cidade, devido à falta de solo fértil e toda essa questão montanhosa e essa questão geográfica. Então, por conta disso, Atenas acaba sendo obrigada a desenvolver a sua parte comercial. Com isso, a gente consegue ver uma diferença entre Atenas e Esparta. Enquanto Esparta queria a questão do isolamento, mas ele tinha uma condição geográfica que favorecia que isso fosse possível, com riquezas em minérios, com solos mais fáceis de serem férteis, ali, mais fáceis de serem cultivados, tudo mais, Atenas já não via isso. Então, havia uma obrigação de acabar desenvolvendo melhor a parte comercial do que Esparta necessitaria. Então, a gente tem uma diferença entre Atenas e Esparta já nesse sentido. Com isso, em Atenas, a gente acaba vendo surgir uma camada dos comerciantes, coisa que a gente não tinha em Esparta. Então, com essa questão comercial, a gente também tem o sentido de uma ascensão comercial, financeira, a pessoa consegue acumular riqueza, assim como consegue também perder as suas riquezas, ter uma má organização financeira e descer também dentro da sociedade, subir na sociedade ou descer na sociedade. A gente consegue perceber uma maior mobilidade social dentro da cidade de Atenas. Prosseguindo, a gente percebe que os espartanos eles foram invadidos pelos dórios e os atenienses eles resistiram às invasões dos dórios. A gente ressalta que com a tentativa da invasão dos dórios, há sim danos que Atenas sofreu, uma diminuição ali da sua capacidade de desenvolvimento por conta dessas invasões, mas eles acabam resistindo às invasões e às influências que poderiam exercer ali naquele local. Até que então, a partir daí, Atenas adotasse uma medida expansionista. Então Atenas, diferente de Esparta, que estava numa questão de isolamento, teve seu início com expansão, mas posterior passou a ter um período de isolamento. Em Atenas a gente vê um período de expansão, até pelo menos a Guerra do Peloponeso. Então Atenas tem essa condição expansionista e ela é a cidade-estado que mais acumula territórios dentre as cidades-estados que tem no mundo grego, certo? Então quando falamos de cidade-estado no mundo grego, na antiguidade clássica do mundo grego, nós estamos falando da maior cidade que tivemos naquela região, que foi Atenas. A polis ali concentrada no núcleo rodeado por montanhas, e esses terrenos que tem em volta desse núcleo urbano são terrenos com agricultura, terrenos com plantios, coisas que faziam com que se desenvolvesse a cidade. Tá certo? Então cuidado nas provas aí quando a gente está falando de Esparta e de Atenas. Então a gente pode esquecer que Atenas era uma cidade guerreira, que fazia guerras, inclusive para essa questão expansionista dela. Diferente de Esparta, que tinha uma condição, um preparo militar, um histórico de educação militar, tem as questões exploradas no cinema, de Esparta sendo uma sociedade guerreira e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que Esparta tinha uma condição de isolamento. Esparta queria ficar quietinha no canto dela lá, queria estabilidade, não queria dor de cabeça, não queria ficar invadindo outros territórios porque é custoso, né? Custa caro você ficar invadindo outros lugares, tem que ficar mantendo o militar ali, então o militar é caro, então Esparta era assim desenvolvido militarmente. O exército de Esparta acaba ficando mais por uma questão de policiamento interno dentro da cidade do que por ser uma questão expansionista, certo? Como falamos, no início da criação de Esparta nós temos Esparta se expandindo, mas depois ela logo percebe que não vale a pena, que o recurso é muito alto para você se expandir, é muito alto para você manter aquela expansão e prefere retrair, prefere ficar ali quietinho no terreno dela, diferente de Atenas. Então Atenas participa de muito mais guerras do que Esparta. Atenas, apesar de a gente ter esse cunho de filosofia, essa ideia de que Atenas é a cidade dos pensadores e tudo mais, a gente não pode esquecer do cunho militar e guerreiro que Atenas também tinha, principalmente a questão expansionista. Então, os atenienses eles repeliram os dórios, as invasões dos dórios, e conseguiram ali preservar a sua independência, tendo dominado ali toda a Ática no período homérico. Então, se ela dominou toda a Ática, ela tem um fator aí de dominação em todo o período, todo o território, fator guerreiro, fator expansionista, militarista e tudo mais. Então, vamos ver no mapa como que funcionava Atenas naquela época ali. Ó. Aqui no mapa a gente tem ao centro a Acrópole,
né? Temos a Ágora. Então tínhamos uma estrada aí também, que é uma estrada importante, que levava os cidadãos aí de Atenas até o porto de Pireu, pela estrada pireana, para que conseguisse escoar a mercadoria e conseguisse chegar também a mercadoria para conseguir alcançar esse comércio fora do território ateniense. E essa estrada, inclusive, vai ser fechada por muros, porque na Guerra do Peloponeso, para poder proteger a estrada que levava até o porto, por conta da importância dela, eles fecharam com o muro para poder evitar ataques e dominações. Evitar saques também, né, das coisas que chegavam para Atenas. Bom, Atenas teve então uma evolução populacional, a gente saiu de Genos, passou para Frátrias, de frátrias, né, formaram junto com outras frátrias as tribos, e as tribos deram origem aos demos. A gente teve também uma mudança no seu sistema político. Saímos de uma monarquia, fomos para uma oligarquia, e dessa oligarquia a gente vai passar por uma democracia. Então é um só que manda, um só rei, né, como a monarquia, quando eram genos. Posterior a gente tem a amplificação passando a frátrias, e aí a partir de frátrias e tribos a gente tem não só mais uma pessoa que só manda, mas diversas pessoas que estão ali dominando o poder. Passamos então para uma oligarquia. Especificamente em Atenas, a gente tem 4 grandes famílias que estão presentes ali nesse modelo de domínio. E em Atenas, especificamente, nós tínhamos essas 4 famílias que basicamente eram aristocratas, ou seja, eles estavam no poder por conta de serem donos de terras, e eles basicamente eram donos de 4 regiões ali onde era dividido Atenas. Então são essas famílias, né, oligarquia, poder na mão de poucas pessoas, e essas poucas pessoas que estavam no poder eram pessoas donas de grandes propriedades de terra. E conforme a gente vai tendo um aumento da população, a gente vai tendo mais anseio por participação política, até que a gente chega já nas demos na democracia, onde há a participação dos cidadãos nas decisões do governo, diferente do que acontecia em Esparta, que apesar de ter aquela votação que acontecia, que era feita por palmas, né, para poder saber se concordavam ou não com que as decisões do governo, não era muito respeitado. Era apenas uma questão opinativa ali, diferente do que a gente vai ver agora. Então, o que a gente percebe com isso? A gente percebe que Esparta, ela busca por meio da sua estabilidade, ela busca por meio da não mudança do seu sistema, uma segurança dentro do seu governo. Atenas encontra dentro da democracia essa segurança para que não houvesse crises, né? Então, para se evitar crises, cada uma desenvolveu modelos diferentes de adaptação ao tempo que estava se desenvolvendo. Então, como estava Atenas entre o século IX e o século VIII a.C.? Ela era dividida entre 4 regiões por 4 tribos que foram fundadoras, uma aristocracia onde eles estavam no poder por serem donos de terras, baseada naquele mito da sua criação, onde há uma nobreza latifundiária que domina Atenas. Como se dava essa estrutura oligárquica de Atenas? A monarquia ela foi sendo substituída por magistrados. Esses magistrados se dividiam em polemarcas, que cuidavam da defesa da cidade. Depois seriam substituídos pelos estrateus. Depois nós temos os arcontes, que eram novos magistrados que eram eleitos anualmente, que deveriam cuidar das questões de justiça ali dentro, que deveriam cuidar das execuções ali, das missões, das decisões. E o areópago, que era um tribunal. A gente tem uma escravidão que ainda é por dívida a grande maioria, que significa aí talvez um presságio de um problema, porque se a escravidão é por dívida, significa que estão escravizando ateniense. Ateniense escravizando ateniense. Diferente de um ateniense estar escravizando alguém que venha de fora, um estrangeiro. É diferente, para você justificar essa submissão à pessoa. Então, são condições que vão gerando revoltas e a gente vai colher alguns frutos por conta disso. Mas como que é dividida essa cidade? Vamos dar uma olhada naquela pirâmide que ajuda muito a gente a visualizar melhor. Então, aí no topo da pirâmide, nós temos os eupátridas, que são os bem-nascidos, que têm propriedades, são latifundiários. Os demiurgos, ou comerciantes, vêm logo abaixo dos eupátridas. Os georgóis, que eram donos de terras menos favorecidas, muitas vezes região montanhosa ou terras que ficavam distantes. Os tetas, que não tinham terras, e os escravizados. Certo, os eupátridas eram donos das terras melhores, que ficavam na planície, que ficavam bem localizadas. Os demiurgos ali mais próximo do Pireu, do porto, para poder facilitar o escoamento da sua mercadoria, né? Então ficavam próximos do litoral. Os georgóis, já falei, ficavam na região montanhosa, a parte ruim das terras. Os tetas não tinham terra e os escravizados, então, pior ainda. Então a gente tem aí uma grande população de pequenos proprietários de terra e de não proprietários de terra, além dos escravos. Então a gente começa a ter algumas tensões que a partir do século VII até o século
VI a.C., a gente vai perceber que existem algumas mudanças sociais. Há um crescimento da atividade comercial intensamente, e isso possibilitou que parte das pessoas que eram pobres conseguisse se enriquecer. Com isso, ele foi tendo uma projeção social e foi ascendendo dentro da pirâmide. Aí nós temos também, além disso, o barateamento dos armamentos, que faz com que, antigamente, os pequenos, grandes proprietários de terra tivessem condição de manter a segurança de Atenas. A partir do momento que passou a todo mundo poder ter armas, a gente não tinha mais essa dependência dessas pessoas para poder ter o exército ali, para poder proteger. Né? Na sua própria família você conseguiria adquirir armamentos ali para poder se proteger, então causa menos dependência daqueles que estavam no poder, tira o monopólio daquelas pessoas que estão ao topo da pirâmide. E além disso, eu tenho uma grande camada da sociedade armada e uma pequena camada da sociedade armada igualitariamente. Então há uma tensão muito maior a partir desse momento. E por que motivo ele entraria numa disputa? Porque eu estou enriquecendo, eu tenho mais propriedade de terra, eu estou ascendendo economicamente, mas eu não estou conseguindo ter participação política, porque eu não sou filho daquelas tribos que são originárias, das 4 tribos atenienses, então eu não tenho voz. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho voz, e eu quero conquistar a voz, quero ter participação política, participação nas decisões da cidade. Então acaba que o campo vai se formando para um cenário conflituoso. No mesmo período, então, que a gente começa a ver, entre o século VII e VI a.C., uma ampliação no número de escravos por dívidas, em que esses escravos emprestavam dinheiros e colocavam como segurança do pagamento o terreno que ele tinha, sua produção. Ao ponto que sua dívida ia aumentando, o seu terreno acabava sendo hipotecado, ele passava o terreno dele para poder sanar a dívida dele, acabava que a dívida era alta demais, o terreno não conseguia sanar essa dívida, e ele tinha que escravizar a mulher, escravizar os filhos, e posterior acabava ele mesmo escravizado, porque acabava perdendo tudo. A dívida era grande demais para aquilo que ele tinha. Então há um aumento dessa escravidão hipotecária. E isso acaba alertando a maioria da população que era pobre e que estava sempre dentro dessa circunstância. No fim das contas, o cidadão sempre acabava virando escravo. Então começou a alertar, opa, se foi o meu vizinho, daqui a pouco sou eu. Acabou gerando um cenário de instabilidade e foi necessário mudanças para que isso não acontecesse mais. Ou que isso diminuísse, mas tinha que ter alguma mudança ali. E a cautela que sempre tem que ter, né, é que ali, se há um enfraquecimento daquela cidade por uma tensão interna que ocorre, há um enfraquecimento para que ela possa ser invadida. Então outras cidades vão invadir aquela cidade ali para poder dominar, se isso acontece. Então tem que tomar cuidado com essa crise que acontece interna, porque significa abrir as portas para novas invasões. Então, a partir daí, a gente tem discussão entre 3 grupos que surgem importantes, que são o grupo dos eupátridas, que tem aquela ideia conservadora, o grupo dos comerciantes, que é mais moderado, e o grupo dos tetas e dos giordóis, que são radicais. Os eupátridas, grupo da planície, os comerciantes, grupo do litoral, como nós falamos, e os tetas e giordóis, grupos das montanhas. E aí não é muito difícil de se pensar. Quem está no poder é conservador, quer se manter no poder. Quem está entre conquistar o poder e também não quer mudar porque ele quer assumir o poder, mas também não quer mudar tanto, porque senão pode ser que ele perca os poderes que ele já ganhou até ali. Então ele é moderado, que são os comerciantes que estão no meio termo. E os caras que estão na base lá sendo pisado quer mudar tudo. São radicais, é óbvio, porque não aguentam mais ficar ali na base da pirâmide sendo saco de pancada. E aí, a partir desse cenário, Atenas percebe que precisa ter uma alteração. E ela faz uma alteração. Dessa forma, então, a gente tem uma reforma legislativa, e a primeira delas, que foi Drácon, que pegou as leis orais de Atenas e transcreveu as leis de Atenas, dando origem, então, ao que seria o primeiro código de leis de Atenas. E a vantagem que a gente tem disso é uma estabilidade no quesito de organização dentro daquela sociedade, certo? Então não teve grandes alterações no quesito do que se falava dentro daquele código de leis, mantinha aquela mesma estrutura, mas o fato de ter uma lei escrita, algo ao que consultar sobre a legislação, trouxe já mais estabilidade dentro da cidade-estado. Então surge, posterior a ele, Solon, que é outro legislador, certo? Que é o Solon o Arconte, certo? E que surge como a pessoa que dá o início ao processo de democratização ateniense, de acordo com as literaturas mais atuais. Então, nesse início de processo de formação da democracia, há um começo de desenvolvimento de indústria e comércio para que se gere emprego e se diminua, assim, a escravidão por dívida. Além disso, ele determinou o fim da escravidão hipotecária e apenas da escravidão hipotecária. Houve outras modalidades de escravidão, ainda continuava da mesma forma. Outra coisa que ele faz, substituiu o arcontado por 3 novos órgãos, a bulé, a eclésia e a eleia. A bulé era um conselho com 400
conselheiros com poder propositivo, ou seja, eles propunham leis. Eles não faziam a lei e tinham que cumprir, eles propunham apenas. Então não há decisão na bulla, há proposição daquilo. Há uma proposta do que está sendo discutido. E aí eu tenho a eclésia, que é um grupo de cidadãos que eles sim deliberam, ou seja, falam o que vai ser feito, determinam o que vai ser feito, e eles que decidem, certo? E a eclésia, lembrando que é um conjunto de cidadãos. Então quem são os cidadãos em Atenas? Cidadão ateniense que tem a capacidade, que pode decidir assuntos dentro da cidade. Aí a gente também tem a figura aí da Elieia, que é um tribunal popular com o poder de sentença. Então o que a gente percebe aqui? Um embrião de democracia, mas não de fato a gente pode falar de uma democracia, como a gente vai entender posteriormente, porque há ainda a manutenção do critério de renda na divisão social que nós temos ali. Então há uma mudança na forma como é organizada a política, mas no fim das contas quem permanece no poder são os mesmos. Então o que aconteceu aí com as mudanças de solo? Quando ele aboliu a escravidão hipotecária, ele desagradou os grandes proprietários de terras, que emprestavam dinheiro para os que tinham menos e se endividavam, e assim eles enriqueciam cada vez mais. Então, quando ele acabou com o governo aristocrático, ele desagradou a aristocracia. E quando ele não tira o critério de renda, ele desagrada a base também da pirâmide, as pessoas que estão abaixo que querem ascender. Então, ele desagradou tanto em cima quanto embaixo. Então, isso acarreta, na verdade, uma instabilidade maior no governo. Então, depois que Solon vem, acaba que desestabilizando mais as mudanças que ele fez. Então o que acontece? Entra a figura de Pisístrato, que é um líder que toma o poder. Ou seja, os resultados das mudanças e alterações que Solon fez é a tirania surgindo. Então a gente começa aí o período da tirania de Pisístrato, e a gente não pode entender tirania de Pisístrato como a gente entende tirania hoje, beleza? Tirando o simples fato que ele chegou ao poder sem ter uma eleição, uma votação, ou sem ter algo que fundamentasse ele estar ali dentro daquele contexto, certo? Ele simplesmente chegou por um apelo popular, com apoio popular, ele conseguiu chegar ao poder. Então por isso tirano nesse sentido. Então vamos lá, o Pisístrato. Ele gerou emprego para homens livres, era um cara moderado. Além disso, ele ordenou a transcrição da obra de Ilíada e Odisseia, que eram contos épicos que falavam da origem do mundo grego e enaltecia a história. Ele pediu para transcrever Ilíada e Odisseia, servindo então de base para enaltecer a cidade de Atenas. Aí ele toma uma decisão complexa. Ele confisca a terra dos nobres e ele distribui essas terras para os mais pobres. Então assim, como ele tinha um apelo popular muito grande, a população, a grande maioria estava em torno dele, ele acabou encontrando subsídio para conseguir fazer isso daí. Então o que o Pisístrato consegue com isso? Ele consegue dar a terra para as pessoas que tinham menos posse, ao mesmo tempo ele não altera as pessoas que tinham grandes posses de terra, permanecem tendo grandes posses de terra, então dá a sensação para aquele que está na base que ele está conseguindo conquistar suas terras, e aquela pessoa que está no topo da pirâmide, ela continua com seus poderes. Então ele consegue fazer isso de forma sustentável e de forma inteligente. Porém, Pisístrato morre, deixando seus herdeiros, que era Hípias e Hiparco. E o conflito desses dois filhos acabaram gerando uma série de crises aí dentro da cidade. E com essa crise que foi gerada, após essa estabilidade que tinha sido conquistada por ele, surge um homem chamado Clístenes. O que Clístenes faz logo que ele surge? Ele acaba com o critério censitário de distribuição das camadas sociais dentro de Atenas. Ou seja, para ser considerado cidadão não precisava mais ter renda. Então como que isso se sucede? Ele vai extinguir as 4 tribos hereditárias lá, as tribos principais que tinham em Atenas, e a partir daí ele vai dividir a cidade em 10 demos. E quem pertence a esse demo são os homens livres, que nunca foi escravizado, ou seja, ele não é escravo, que nasceu em Atenas, é filho de pais atenienses, e sem levar em conta se é rico ou se é pobre. Ou seja, ele tira o critério censitário. Ele amplia a bulé de 400 para 500 membros, mantendo ainda aquela questão opinativa, propositiva. E os membros dessa demo ela é composto por 50 membros de cada demos. Cada demo dessas 10 novas demos, que são os territórios, 10 territórios novos que surgiram, eles elegem 50 membros para poder participar da bulé. E o critério adotado pelas demos é sorteio. Enquanto a eclésia era a participação de todos que eram considerados cidadãos e que pertenciam a algum demo. E a partir daí a gente tem o ostracismo, que é quando um cidadão deixa de cumprir uma lei, quando ele viola uma lei, ele é exilado por 10 anos e é votado pela eclésia para que isso ocorra. E depois que ele volta, depois desses 10 anos, ele deixa de ser cidadão, que eram os chamados metecos, os homens livres que não exerciam ali a sua cidadania. Então aí a gente começa a atingir uma democracia em Atenas. E os pilares dessa democracia, eles estão
colocados como primeiro ponto a isonomia, a isegoria, a isotimia, as leis divinas, temes, e as leis humanas, nomos. Sendo, isonomia, todo cidadão é igual perante a lei. Então, estrangeiro, mulher, aquele que não era considerado cidadão, não é considerado igual perante a lei. Então, nós estamos diante de uma cidadania restrita, em que poucas pessoas eram considerados cidadãos, muito embora o critério para ser cidadão não fosse mais o critério censitário. A exegoria, que todo cidadão tem o direito do uso da palavra na Assembleia, na Eclésia. A isotimia, todo cidadão tem direito ao exercício de funções. 2 tipos de leis aí, a temes e a nomos. A temes nunca deveria ser alterada, que são as leis de Deus, as leis divinas. Atenas se debruçava sobre as leis divinas, ou seja, Atenas não é um estado laico, é um estado, pelo contrário, religioso. E a lei dos homens, que poderia sofrer alterações aí sem problemas. E para a gente poder entender a democracia aí nesse período de Atenas, então funcionava assim: a Eclésia se reunia uma vez por mês, com decisões inapeláveis. A Bulé, ela sorteava os candidatos para um mandato anual, esses candidatos maiores de 30 anos. Tinham reuniões diárias, uma pequena ajuda de custo, e os magistrados eram os executores das decisões da Eclésia. Quem participava da Eclésia, que era o poder basicamente que decidiam as coisas, eram cidadãos. E quem eram cidadãos? Homens livres, naturais de Atenas, de pais atenienses, que nunca foram escravizados e não eram escravos, então eram homens livres. Então, só para a gente ter uma noção básica aí de população, nós tínhamos 310 mil habitantes na região da Ática na época e apenas 25 mil que participavam efetivamente desse processo político. 28 mil eram estrangeiros, 110 mil eram escravos, uma quantidade significativa, e 170 mil mais ou menos eram cidadãos. Desses, 25 mil apenas participavam efetivamente. E sobre as mulheres gregas, quando a gente fala das mulheres mais abastadas, que tinham grana, elas viviam separadas dos homens em cômodos diferentes reservados para elas, que eram chamados gineceus. E lá elas ficavam confinadas a maior parte do tempo. Então, como mandava boa educação, as meninas elas tinham contato com os meninos muito pouco, brincavam de brincadeiras que estavam relacionadas a ser mãe, basicamente a cuidar da casa, dedicado à costura, dedicado a cuidado dos filhos, ao comandamento de escravos. E os meninos, a brincadeira era a luta, para poder já antecipar a entrada deles no exército. Isso aí tudo a gente tem que saber que é para os ricos, tá bom? Então quem é rico, diferente de quem é pobre, que quem é pobre vai ter uma vida mais sofrida, a mulher não vai mudar muita coisa do homem, vai ter que sofrer ali, ralar para poder sobreviver. Mas em relação ao rico, quem é rico tem então a chamada paideia, que é uma educação ali para ensinar a cidadania à pessoa. Onde surge a retórica, onde surgem os sofistas, que tem a arte do discurso, vencer debates por meio da retórica, onde há a valorização do ócio para que se pense sobre as questões políticas, que se possa fazer reflexões filosóficas, o desenvolvimento do teatro, onde eu consigo prestar atenção numa peça, na informação que ela está trazendo para mim, o desenvolvimento da sofística, que é essa arte da retórica, do discurso, e uma participação política direta, sem a necessidade de representativa, assim como nós temos hoje. Nós temos uma cidadania universal, em que todos têm a capacidade de participar, de dar suas opiniões, porém a gente tem nossos representantes, que são os eleitos por nós. Naquela época não, a participação política ela era direta. E agora a gente vai fazer um exercício que caiu no Enem no ano de 2020. Tem que fazer exercício, senão você não vai aprender matéria. Exercício é a chave para você passar. Você faz exercício, você consegue colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, quanto mais exercício você tiver, mais importante é para a sua aprovação. A nossa lista de exercícios está disponível aqui. Nossa revisão estará disponível aqui também. Então, acessem aqueles que quiserem para poder ter acesso a mais conteúdo, para que você consiga cada vez mais estar melhor preparado para poder ser aprovado e conquistar o seu sonho. Enem 2020. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Acabamos de ver isso daí. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo, certo? Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Acabamos de ver isso também, certo? Manduco, Ciência Política aí, Saraiva 2011. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu o... Vamos lá. Letra A. Competição para a escolha de representantes? Não, porque acabamos de falar que era uma forma direta. Então não preciso de representantes, certo? Já consigo tirar essa questão fora. Letra B. Campanha pela revitalização das oligarquias? Não.
Letra C, estabelecimento de mandatos temporários? Não também. Letra D, declínio da sociedade civil organizada? Não também. E a letra E, participação no exercício do poder. Então, letra E, quem pode participar, participa. Vamos falar agora da participação política? A participação política ela era feita por um número reduzido de pessoas, tá? Então poucos tinham participação política, poucos mesmo. Então, dentre os poucos, outros poucos que se destacavam e eram eleitos ali para poder falar, exprimir opinião e tudo mais, tá bom? E sobre a questão militar em Atenas? A questão militar em Atenas, nós víamos Atenas aí se envolver numa batalha militar, né? numa guerra, a cada 2 anos mais ou menos. Ou seja, Atenas estava sempre envolvida em conflitos. Atenas nunca viveu um período de paz superior a 10 anos. Então a defesa da cidade era uma pauta constante nas assembleias. E olha que interessante, a gente tinha aí nesse contexto os hoplitas, que eram os soldados mais abastados. Esses tinham condição de comprar o seu próprio armamento. E aí a partir daí a gente vê que se você é cidadão ateniense mais pobre, você tinha liberdade entre escolher servir ou não servir o exército. Agora, se você fosse mais rico, se você tivesse uma situação abastada, você não tinha essa liberdade de escolha. E o que eu quero dizer com isso? Que em relação à questão militar, Atenas era extremamente militarizada. E aí nós partimos para a questão da aristocracia, nós tínhamos aí a esforia, que era o imposto sobre o capital que era adquirida, até porque uma cidade que se envolvia sempre em conflitos ela é custosa e tem que se pagar o exército. Aqueles que tinham dinheiro eram obrigados e eles mesmos pagavam seu próprio equipamento, e aqueles que não tinham dinheiro, eles tinham a opção de participar do exército, mas eles eram subsidiados pelo governo. Então nós tínhamos a esforia aí, que é esse imposto. Nós tínhamos as liturgias, que são cerimônias feitas pelos mais ricos, para que essa pessoa rica fosse notado ali como um cara que tinha uma grande influência, que tinha dinheiro ali na sociedade. Então isso era uma responsabilidade direta dos mais ricos, sendo então aí uma forma de ostentação da riqueza. E com isso a gente deixa aí o subsídio de Atenas e Esparta para vocês entenderem o suficiente aí para conseguir responder questões da sua prova. Então na próxima aula nós falaremos sobre as guerras médicas, a guerra do Peloponeso e o período helenístico, encerrando assim o mundo grego.